E se os maiores tesouros do futuro não estiverem no fundo dos oceanos ou enterrados em minas na Terra, mas flutuando silenciosamente no espaço? Essa é a pergunta que está transformando a forma como governos, empresas e cientistas olham para o céu noturno. O que antes era apenas cenário de sonhos, ficção científica e bandeiras fincadas na Lua, agora se tornou um campo de disputa real, onde recursos inimagináveis podem decidir quem lidera e quem fica para trás na corrida global pelo poder. Durante a Guerra Fria, a corrida espacial foi definida pelo orgulho e pela propaganda. União Soviética e Estados Unidos disputavam quem chegaria primeiro ao espaço, à Lua, quem mostraria mais avanço tecnológico. Mas a missão era sobretudo política. O que está acontecendo agora é diferente. A nova corrida espacial não é apenas por prestígio, mas por algo muito mais tangível: recursos, metais raros, água congelada, energia solar em abundância. Elementos que podem redefinir economias inteiras e remodelar alianças internacionais. Imagine um único asteroide metálico rico em ferro, níquel, platina e ouro. Estimativas da NASA indicam que alguns deles podem conter trilhões de dólares em minerais, o suficiente para abalar os mercados terrestres. A Lua, por sua vez, guarda reservas de hélio-3, um isótopo raro com potencial para abastecer reatores de fusão nuclear, uma forma de energia quase limpa e praticamente ilimitada. O que isso significa? Que quem dominar a exploração espacial poderá não só ditar o ritmo da tecnologia, mas também redesenhar a balança de poder global. Atualmente, países como Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Índia investem bilhões em programas espaciais. Empresas privadas como SpaceX, Blue Origin e Asteroid Mining Corporation também entraram na disputa. O que une todos esses atores é uma visão clara. A Terra está ficando pequena demais para atender às demandas crescentes da humanidade. E se as fronteiras do planeta se aproximam do limite, o próximo passo inevitável parece ser além da atmosfera. Mas aqui surge uma pergunta incômoda: quem é o dono do espaço? Desde 1967, o Tratado do Espaço Exterior estabelece que nenhum país pode reivindicar soberania sobre corpos celestes. O espaço deveria ser usado para fins pacíficos e em benefício de toda a humanidade. Porém, a realidade prática começa a se chocar com a letra da lei. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, aprovou legislações que permitem a empresas americanas explorarem recursos espaciais de forma privada. Luxemburgo e Emirados Árabes seguiram o mesmo caminho. Para a China, a estratégia é mais silenciosa, mas ainda mais ambiciosa: consolidar presença permanente na Lua antes que outros cheguem. Esse cenário cria um dilema ético e político. Se recursos espaciais forem explorados sem regulamentação internacional clara, corremos o risco de transformar o espaço em um novo palco de desigualdade. A mesma lógica de exploração que trouxe riqueza para poucos e devastação para muitos na Terra pode se repetir em escala cósmica. Especialistas como o astrofísico Martin Elvis alertam que, sem acordos globais, a corrida por asteroides e bases lunares pode gerar conflitos semelhantes aos que já vimos na luta por petróleo e territórios estratégicos ao longo da história. E não se trata apenas de rivalidades militares ou comerciais. Pense na questão ambiental. O espaço parece infinito, mas o impacto da mineração fora da Terra pode trazer consequências imprevisíveis. Explosões, poeira cósmica, alteração de órbitas, contaminação biológica. A ausência de estudos completos sobre esses efeitos abre uma enorme lacuna de incerteza. Vale a pena correr esse risco em nome do progresso? Apesar das preocupações, os avanços são impressionantes. A China já realizou missões para coletar amostras lunares. O Japão trouxe para a Terra fragmentos de asteroides. A NASA desenvolve missões para testar tecnologias de mineração e reabastecimento em órbita. E a SpaceX sonha em criar rotas comerciais até Marte, com foguetes reutilizáveis que prometem reduzir drasticamente os custos de transporte espacial.
Cada conquista parece nos aproximar de um futuro em que a exploração de recursos extraterrestres deixará de ser ficção científica e passará a ser rotina econômica. Mas esse futuro levanta outra questão. Será que estamos preparados para lidar com as consequências sociais de um salto tão radical? Se a exploração espacial enriquecer apenas alguns poucos atores, a desigualdade global pode aumentar de forma explosiva. Por outro lado, se os recursos forem usados de forma colaborativa, talvez tenhamos a chance de superar limitações que hoje parecem intransponíveis, como a crise energética, a escassez de minerais raros e até os conflitos por recursos naturais na Terra. O dilema é este: o espaço será a próxima fronteira da cooperação ou o próximo campo de batalha? A história sugere que a disputa virá primeiro. Afinal, sempre que novas terras foram descobertas ou novas fontes de riqueza foram abertas, a humanidade respondeu com competição, exploração e conflito. No entanto, o espaço oferece também algo inédito: a oportunidade de aprender com os erros do passado e escrever uma narrativa diferente. Mas será que teremos sabedoria suficiente para isso? Cientistas e diplomatas defendem que o momento é urgente para estabelecer regras internacionais claras. A ideia de um código de conduta espacial circula em fóruns como as Nações Unidas, mas enfrenta resistência dos países mais poderosos que preferem manter sua liberdade de ação. Enquanto isso, missões são lançadas, sondas são enviadas e contratos bilionários são assinados. O ritmo da corrida não diminui e talvez quando o mundo se der conta, já seja tarde demais para impor limites. A humanidade está diante de uma encruzilhada. Podemos escolher transformar o espaço em uma nova arena de exploração predatória, repetindo os padrões de desigualdade que marcaram nossa história. Ou podemos enxergá-lo como um convite para cooperar em um nível jamais experimentado. A diferença entre esses dois caminhos não está nas estrelas, mas nas decisões que tomamos agora, ainda aqui na Terra. Ao olhar para cima, não vemos apenas um céu cheio de estrelas. Vemos também a projeção das nossas ambições, dos nossos medos e da nossa sede por mais. A corrida pelos recursos espaciais já começou, e seu desfecho moldará não apenas a economia e a política, mas a própria identidade da humanidade no universo. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se você acredita que esse tema merece ser discutido, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo com outras pessoas e deixe seu comentário com suas opiniões e dúvidas. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo reflexões que nos ajudam a entender o presente e imaginar o futuro.